O nosso cérebro é muito fácil de ser enganado, né? Tipo, se a gente entrega a ele a textura visual de um suco matinal e aí adiciona o aroma de um sorvete de limão, os sentidos simplesmente esquecem que estão lidando com uma carga pesada de 8% de álcool. Totalmente. E a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente desvendar isso. A gente vai explorar o perfil técnico e sensorial de uma cerveja super elogiada, a Night Blooming Jasmine, da Treehouse Brewing Company. E olha, não é só uma bebida qualquer num copo. Não mesmo. É pura engenharia sensorial. Os dados de produção e o rótulo funcionam como um mapa bem detalhado, mostrando como blends muito específicos de ingredientes conseguem criar uma experiência de degustação super complexa. Então vamos começar direto pela ficha técnica. Ela é classificada como uma IPA, especificamente uma Imperial ou Double New England Hazy, e está atualmente em produção com respeitáveis 8% de teor alcoólico. Um volume bem alto para o estilo. Pois é. E visualmente, a bebida despeja uma cor amarela brilhante no copo. Mas o que me deixa fascinada é que a cervejaria usa o termo corpo fofo para descrever essa textura. Sinceramente, corpo fofo soa como jargão puro de marketing. Como é que um líquido pode ser fofo? Eu sei que parece muito um papo de vendedor, mas tem uma mecânica física real operando ali. Quando a gente classifica uma cerveja como Double ou Imperial, isso basicamente significa que a receita original teve a quantidade de grãos praticamente dobrada. Nossa, o dobro de grãos? Exato. E mais grãos geram muito mais açúcares fermentáveis, que a levedura depois transforma naqueles 8% de álcool. Só que no estilo hazy, essa alta carga de grãos inclui uma quantidade massiva de aveia e de trigo. Ah, e as proteínas desses grãos não decantam no tanque, certo? Perfeito. Elas não afundam, elas ficam permanentemente em suspensão no líquido. Ou seja, aquela cor amarela brilhante e turva é literalmente uma sopa de proteínas. É como se fosse um suco concentrado ou uma poção densa. Então é essa base densa que sustenta o tal do corpo fofo, criando aquela resistência tátil na boca. Exatamente essa suspensão que dá a sensação espessa. E tem um detalhe, essa densidade proteica tem uma função que vai muito além de só dar textura. Ela atua como um carreador físico. Um carreador físico, como assim? Bom, em cervejas comuns, os óleos voláteis dos lúpulos evaporam muito rápido. Já aqui eles ficam meio que presos nessa malha de proteínas. O que já nos leva direto para a alquimia dos lúpulos. Essa textura fofa está totalmente ligada aos ingredientes que explodem no paladar, né? Porque os dados mostram que a Night Blooming Jasmine usa os lúpulos Strata, Cashmere, Centennial e Citra. Uma combinação de peso. Com certeza. E as anotações ainda revelam que ela é uma versão amplificada de uma outra cerveja deles, a Transcendental. Mas me tira uma dúvida. Como é que misturar 4 lúpulos tão diferentes e intensos não vira apenas uma bagunça amarga e confusa? Então, a melhor forma de entender isso é pensar nessa mistura como uma equalização de áudio no estúdio de música. A ideia não é simplesmente aumentar o volume de tudo, mas sim ajustar as frequências. Ah, entendi. Então, se eles isolam e baixam as frequências amargas, o que sobra ganha destaque. Isso, as frequências tropicais e doces passam a dominar. O Citra e o Centennial formam uma base cítrica ali de fundo. Aí entra o Strata, que traz compostos moleculares densos que os nossos receptores olfativos interpretam logo como maracujá e frutas vermelhas. E o Cashmere entra onde nessa história? Para fechar, o Cashmere é adicionado para arredondar as arestas químicas, injetando um perfil que imita muito a cremosidade de um melão. Essa combinação gera uma matriz de aromas em constante evolução. Trazendo aquelas notas exatas de maracujá, sorbet de limão, frutas de caroço maduras, tudo misturado. E como esses óleos se comportam de maneira diferente dependendo do calor, a matriz vai evoluindo conforme a temperatura do copo sobe um pouquinho nas mãos. Mas olha, isso levanta um contraponto bem instigante. Com todas essas notas doces de sorbet e frutas, o paladar de quem está bebendo poderia facilmente esquecer que se trata de uma bebida forte de 8%. Esse é o grande truque. O álcool está lá, sustentando a estrutura química da bebida, mas o cérebro fica tão ocupado processando sinais de sorbet de limão que a percepção do álcool é mascarada.
E é extremamente difícil alcançar esse nível de saturação sem deixar um gosto residual adstringente que queime a garganta. O que nos mostra como a execução técnica funcionou de forma impecável no mundo real. Passando da composição química para como ela é vivenciada, os números provam isso. Ela ostenta uma nota altíssima de 4,18. Uma nota excelente. Sim, baseada em 310 avaliações, com 367 interações totais. Para quem acompanha o cenário cervejeiro de perto, passar da marca de 4 com esse volume de avaliações é algo reservado só para as produções de altíssimo nível. E a própria cervejaria entende perfeitamente a atmosfera emocional que essa química toda gera. Eles não sugerem o consumo num bar lotado ou numa festa. A recomendação oficial que acompanha a bebida é super específica, né? Ideal para ser apreciada à noite, ao lado de pessoas amadas, assistindo novamente aos filmes favoritos. O contraste prático perfeito entre a ciência fria do laboratório botânico e o calor do conforto humano. Resumindo, é um perfil frutado, reconfortante e quase nostálgico que âncora perfeitamente uma potência química brutal de 8%. A gente começou falando sobre enganar o cérebro com texturas de suco e chegou numa noite de cinema no sofá. É uma jornada sensorial completa. O que deixa uma reflexão final fascinante para quem está escutando hoje. Se a Night Blooming Jasmine já é uma versão amplificada da Transcendental, usando essa suspensão de proteínas e equalização de óleos para simular sobremesas, qual seria o limite da engenharia sensorial botânica? Uma ótima pergunta. Até que ponto as cervejarias podem continuar amplificando essas frequências de frutas e sorbetes antes que aquele líquido amarelo brilhante deixe de ser percebido como cerveja e inaugure uma categoria de bebida totalmente nova? Fica a reflexão. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!